Diz assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Jairo, tua filha já está morta, não me incomode mais o mestre. Glória a Deus. Amém? Só até aqui. Aleluia. Esse texto fala de um grande milagre, de um homem chamado Jairo. A Bíblia diz que Jairo, ele era chefe ali da sinagoga, ele era responsável pelas reuniões que aconteciam ali da sinagoga em Israel. Jairo era um líder da sinagoga, é como se fosse hoje um pastor, né? Tomava conta ali de uma igreja, e ele, aleluia, continuava ali tomando conta daquela igreja, fazendo, eu acredito, a obra de Deus, a vontade de Deus. Mas por mais que a gente está na presença de Deus, por mais que a gente faz a obra de Deus, nós não estamos isentos das lutas e das provações. Nós não estamos livres das provações. Elas vêm, Vanessa, na nossa vida. Nós não pedimos. Se dependesse de nós não passaríamos por provação. Mas elas vêm, elas chegam sem pedir permissão. E esta provação veio na vida de Jairo. A Bíblia diz no versículo 41 que Jairo, ouvindo falar de Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Era a única coisa que Jairo tinha, o único bem que Jairo tinha era aquela filha, de um adolescente de 12 anos. E agora Jairo se depara com aquela menina morrendo. O amor da sua vida, sua filhinha, sua única filhinha estava morrendo. E acredito que Jairo buscou soluções, né? Talvez Jairo levou aos médicos e não encontrou solução. E sua filhinha estava morrendo. Mas Jairo, a Bíblia diz que Jairo, ele procurou Jesus. Ele procurou aquele que podia realmente resolver o seu problema. Jairo confiou. Jairo ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus repreendia a morte. E Jairo confiou nesta palavra. Ele não pensou duas vezes, ele foi ao encontro do Mestre. Ele foi ao encontro daquele que não te decepciona nos momentos mais difíceis da tua vida. Ele foi ao encontro daquele que não te desampara no momento de dor, no momento de aflição, no momento de angústia. Jairo foi ao encontro deste mestre, do bom samaritano, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ele foi buscar Jesus, que ele implorou, que ele suplicou para que Jesus fosse até a sua casa. E Jesus foi, porque Jesus não aguenta ouvir o clamor do crente. Jesus não aguenta ouvir o clamor do cristão. Aleluia! Jesus não aguenta, aleluia, o pedido de uma pessoa que pede com fé, que acredita nele, que acredita que ele pode fazer. E Jesus foi para a casa de Jairo. Mas quando Jesus chega lá na casa de Jairo, encontra muita gente ali chorando, porque realmente a filha de Jairo já tinha morrido. E aquelas pessoas estavam chorando ali, amigos, familiares, chorando, acreditando que tinha chegado ao fim. Mas com Jesus não tem fim, com Jesus tem começo. Aleluia, com Jesus não tem acabou, com Jesus tem começo. Aleluia. E Jesus chega ali e fala para aquele povo: não chores, a menina não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz que aquele povo incrédulo começaram a sorrir de Jesus, porque é assim que os incrédulos fazem. Quando vê Jesus te honrando, quando vê Jesus operando na sua vida, ainda assim eles não acreditam.
acha que você não vai vencer, acha que é fogo de palha. É assim que pensa de nós. Acha que nós não tem futuro, que nós não vai prosperar. Mas Jesus está te honrando na terra e vai te honrar mais. Jesus está me honrando, Jesus está honrando aquele que acredita, aquele que confia. Pois como diz o Salmos 25, o 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Ele não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que não acredita no teu ministério, ainda que não acredita na tua chamada, mas você está vencendo, você está prosperando, você está ganhando almas para Jesus, você está contribuindo para o reino do céu, aleluia, e o diabo está ficando envergonhado, porque Deus está te honrando na terra. E Jesus não tem compromisso com o incrédulo, mas Jesus tem compromisso com o adorador. Jesus tem compromisso com quem acredita. Jesus tem compromisso com quem confia. Jesus tem compromisso, aleluia, com quem rompe em fé. Aleluia! E Jairo, aleluia, ele acreditou em Jesus. Maravilha! Mas a Bíblia diz que quando Jairo está indo para a sua casa, aleluia, chega uma pessoa e disse: Jairo, desiste, Jairo, desanima, Jairo, não adianta mais, Jairo, aleluia, não incomoda mais o mestre, não adianta mais, teu filho já morreu, acabou, não tem mais jeito. Glória a Deus. Aleluia, palavra de derrota, que palavra de desânimo. Aleluia, se Jairo não acreditasse, se Jairo não confiasse no mestre, talvez Jairo tinha falado para Jesus: ô Senhor, muito obrigado. Maravilha. Eu te agradeço pela tua atenção. Eu te agradeço por o Senhor ter caminhado até aqui, Senhor, para ir na minha casa. Mas ela já morreu. Não tem mais jeito. Mas Jesus não aceita, não, irmãos. Quando tem alguém te dando uma palavra de derrota, Jesus está dizendo, Jesus está falando como falou para Jairo: ei, a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, Jesus disse: não temas, Jairo. Ele está dizendo que morreu, mas eu estou dizendo que tem vida. Ele está dizendo que acabou, mas eu estou dizendo que tem vida. Aleluia, não temas, crê somente, Jairo, e a menina será salva. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus chama 3 corajosos: Pedro, Tiago e João, 3 homens de Deus, amigos de Jesus, que acreditavam nos milagres, que confiavam no mestre, que estavam junto com o mestre ali nos momentos difíceis. Aleluia, nos momentos difíceis, Senhor, quando tu passares aqui, pode ter certeza que Jesus vai levantar Pedro, Tiago e João para te ajudar. Aleluia, vai vir lutas, vem, provações, vem, aflições, vem. Mas a Bíblia diz no Salmos 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. No versículo 17 ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Deus está ouvindo a tua oração. Aleluia. E a Bíblia diz que aquelas pessoas estavam chorando. Jesus disse: a menina não está morta, mas ela dorme, porque para Jesus a morte é um sono. Aleluia, não existe morte para Jesus. Jesus disse que ela estava dormindo. E Jesus chama aqueles 3 corajosos e entra ali na casa de Jairo e disse: Talita, cumi, eu te mando, levanta. E aquela menina levantou. Aleluia. E Jesus mandou que lhe desse de comida. Isso é espiritual. E a comida que Jesus manda dar para você nessa noite, aleluia, talvez não é uma ceia de Natal, não é uma lasanha, não é um churrasco, mas a comida que Jesus está mandando aleluia, mandando eu te dar nessa noite, te oferecer nessa noite, é a sua palavra, é a palavra que tem vida, é a palavra que ressuscita. Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então a palavra de Deus tem vida. Aleluia. Talvez uma ceia de Natal poderia saciar a tua fome por um momento, mas a palavra
Jesus tem essa água para você. A palavra de Jesus é pão, a palavra de Jesus ela é alimento, ela mata a tua fome espiritual, mas ela também é água viva que mata a tua sede. E foi assim que Jesus falou para aquela samaritana. Aleluia. Aquela samaritana disse para Jesus: Senhor, tu não tens. Jesus pediu água para aquela mulher samaritana e ela disse: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Aleluia. Jesus disse: mulher, mulher, se tu beber dessa água, tu tornará a ter sede, mulher. Mas se tu beber da água que eu te der, a água que eu te der fará uma fonte que salte para a vida eterna. E tu não vai mais ter sede. E aquela mulher entendeu, Juscelio, logo o mistério, pastor Juscelio. Aquela mulher disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, Senhor. Para que eu não precise mais vir aqui tirar, Senhor. Porque aquela mulher, irmãos, aquela mulher vivia uma vida de humilhação. E a Bíblia diz que aquela mulher escolheu ir ao meio-dia ali naquele tanque. Porque imaginava aquela mulher, no meio-dia não tem ninguém, sol escaldante do deserto. Eu vou lá, porque se eu for na hora que aquele povo está lá, eles vão zombar de mim, eles vão me criticar pelo meu passado, eles vão apontar os meus pecados que eu cometi. Portanto eu quero ir naquele tanque sozinha, porque ali eu não vou encontrar ninguém. Eu pego a minha água e vou embora. Mas Jesus que vê, Jesus que não aponta o teu pecado, Jesus que não está olhando para o teu passado, mas Jesus está olhando para um coração arrependido, um coração que ama Deus, que reconhece, que está dizendo: Senhor, eu posso ter errado, eu posso ter pecado no meu passado, Senhor, mas eu quero te servir, Pai. Eu amo o Senhor e eu quero fazer a tua obra, Pai. Jesus sonda corações. E a Bíblia diz que Jesus viu o coração daquela samaritana. E a Bíblia diz que Jesus falou para aquela mulher, conhecendo tudo, Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem. E aquela mulher ali abre o coração para Jesus, diaconisa, e ela fala: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: dissertes bem que não tem marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu. Eita, Jesus maravilhoso. Jesus revela o passado de vergonha daquela mulher. Jesus revela para ela todo o passado de vergonha, tudo aquilo que ela passou na sua vida. Mas Jesus não revelou o seu passado de vergonha, Juscelio, para envergonhar aquela mulher, não. Foi para que ela reconhecesse que Jesus era profeta. Aleluia. Aleluia. Foi para que ela reconhecesse que Jesus poderia fazer algo pela vida dela. E aquela mulher disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aleluia. E ali Jesus salvou aquela mulher. Nós não vamos entrar muito nessa palavra, porque senão toma muito tempo. Mas a Bíblia diz que aquela mulher de prostituta passou a ser missionária. E depois que Jesus revela o pecado daquela mulher, Jesus conversa sobre aquela mulher, falando sobre a salvação. Aleluia. Jesus se revela para aquela mulher como Messias. A Bíblia diz que aquela mulher sai ali em Samaria e fala para todo mundo ali. Ela começa a pregar: vem, veja um homem que me falou tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Messias? Porventura não é ele o mestre esperado, que Israel espera, o Salvador de Israel? Glória a Deus. Aleluia, é ele. É ele. Jesus continua revelando, Jesus continua curando, Jesus continua salvando. A sua palavra diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E operando ele, quem impedirá? Aleluia.
Jesus salvou aquela mulher. Jesus tirou aquela mulher do passado de vergonha, do seu passado de angústia, de medo, de aflição, de tribulação. E aquela mulher agora passa a ser uma serva de Deus, uma missionária, honrada por Deus. E aquela cidade toda vai aos pés de Jesus. E muitas almas ali se convertem ao Senhor através do testemunho daquela mulher. Mas tem pessoas ainda, irmãos, que tentaram parar na caminhada. Tentaram parar Jairo. Jairo, não tem jeito, não tem solução, a menina já está morta. Mas Jesus, Jairo estava do lado de Jesus. E quem está do lado de Jesus não cai. Pode até cair, mas se cair não fica prostrado, porque Jesus levanta. A palavra diz: o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o sustenta com a destra da sua justiça. Certo tempo conheço um rapaz que, numa escola bíblica, aquele rapaz tinha caído, estava numa vida triste, tinha cometido um pecado de sério. E as pessoas chegaram para envergonhar aquele rapaz na escola bíblica. Disseram: ô fulano, falou o nome do irmão que estava ensinando a escola bíblica. Para Deus, se alguém já pecou alguma vez, ainda tem jeito, essa pessoa ainda tem salvação. Tem jeito ainda. Aquele professor ficou quieto. E aí a pessoa, aquele rapaz, aquele jovem que tinha caído, chegou e falou para eles: lê aí Romanos 14:4. Falou para eles: lê Romanos 14:4. Aleluia. E a Bíblia diz que, aleluia, que ainda que cairá, mas Deus é fiel para levantar e o purificar de toda a sua injustiça. Ainda que caia, mas não ficará prostrado. Não ficará prostrado, porque Deus levanta. Aleluia, Deus levanta. Deus levanta, o poder está na sua mão. Não tem impossível para Deus. Mas se nós fôssemos dar ouvido, e meu Deus, a pessoas que disseram que nós não tínhamos futuro, que nós não ia prosperar, que nós não ia ser ninguém, que nós não ia vencer, nós estávamos lá, aleluia, talvez depressivo, talvez jogado no canto, aleluia, mas nós não temos ouvido a voz do diabo, nós temos ouvido a voz de Deus. E por isso, meu sério, é que você está honrado aqui neste lugar. Porque você não deu ouvido a voz de derrotado, mas você ouviu a voz das profecias que diz que um dia Deus ia te honrar. E Deus honrou e vai honrar mais. Lembra de Bartimeu, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 48. A Bíblia diz que muitos repreendiam para que ele se calasse. Tentaram parar Bartimeu também na caminhada, Bartimeu querendo um milagre, Bartimeu buscando um milagre, mas as pessoas tentaram parar Bartimeu e disseram para ele: ei, não tem jeito, para, cala, para de gritar, ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que Bartimeu não deu ouvido. A Bíblia diz que Bartimeu era ousado. Quanto mais eles diziam que Bartimeu, aleluia, parasse, mais a Bíblia diz que Bartimeu gritava mais alto. Adorador é assim. Quem confia em Deus é assim. Está dizendo que você não vai vencer. Você está dizendo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te repreende. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, porque Deus me prometeu. Eu vou vencer porque a palavra de Deus é fiel. O que a palavra promete, ela cumpre. Deus nunca decepcionou aquele que ele prometeu. Aleluia, uma promessa. As promessas têm cumprido na nossa vida. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar nessa noite. Eu sinto a presença de Deus forte nesse lugar nessa noite. Deixa esse fundo aí, José Leorai, de conta. Rima sai, tu crederai. Rima tchau, rabandaria sei. Rima sube, canto, e nariande.
parar, ninguém vai te deter. Aleluia, você não serve qualquer um. O teu Deus não é de gesso, o teu Deus não é carregado em procissão pela mão dos homens. O teu Deus é vivo, o teu Deus está no céu, à direita de Deus. E Apocalipse 3:21 ele está dizendo: mas o que vencer se aceitará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ei, vencedor! Tem vencedor nesse lugar, tem vencedor aqui. Você vai sentar no trono com Jesus. Foi Ele quem prometeu: se você vencer, você vai sentar no trono com Ele lá no céu. Tentaram parar Bartimeu, mas Bartimeu era um vencedor. Bartimeu não deu ouvido. E a Bíblia diz que ele cada vez gritava mais alto. E Jesus ouviu Bartimeu e disse: chama-o. E aquelas mesmas pessoas que repreendiam ele, que pediam para que ele se calasse, agora ficaram envergonhados, disseram para ele: ei, tem bom ânimo, ele te chama. Tiveram que mudar o seu discurso, tiveram que engolir a sua palavra de derrota. Achava que Jesus não ia dar ouvido, achava que Jesus não ia ouvir, que Jesus não ia fazer um milagre, que Jesus não ia honrar. Mas Jesus honrou, Jesus deu vitória. Aleluia. Jesus chama Bartimeu e diz: o que queres que eu te faça? E a palavra de Deus para você nessa noite, Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? O que você quer de mim? O que você quer que eu faça na tua vida? Qual é o teu sonho que ainda não foi realizado? O que quer que você faça, que eu te faça? E eu vou mostrar que eu sou fiel na tua vida. Eu vou fazer como fiz na vida de Jairo. Eu vou fazer como fiz na vida de Bartimeu. E todos os sonhadores, todos aqueles que acreditam no projeto de Deus, antes ele passa por tribulação na sua vida, antes ele passa por perseguição, por perseguidores, por pessoas que querem matar o seu ministério, que querem destruir. Nós vamos encontrar na caminhada pessoas que querem matar o nosso ministério, que querem nos destruir. Mas Jesus está dizendo: não temas, eu estou do teu lado. Não te assombres, eu sou teu Deus. Aleluia. Aleluia. Não foi assim na vida de José. Já vou concluir, não vou ministrar a palavra sobre José, mas eu quero pegar aqui para a gente concluir. Em Gênesis, José, no capítulo 37, versículo 20, no versículo 6 e 9, a Bíblia diz que José tem dois sonhos. E José conta aqueles sonhos para os seus irmãos, para os seus pais. E por conta desses sonhos, irmãos, tentaram destruir José. E é assim na tua vida, por conta de um sonho que você tem, por conta de um sonho sério que você tem, as pessoas vão tentar matar, por inveja, por não querer ver você chegar lá, e vão tentar destruir você. Foi assim na vida de José, irmãos, é a palavra de Deus. Por conta de um sonho que aquele menino contou, aleluia, odiaram José, ficaram com inveja de José, a palavra que diz. E no versículo 20, eu estou falando resumido, para resumir, para a gente concluir, de Gênesis capítulo 37, versículo 20, a Bíblia diz que eles disseram: olha lá o sonhador, já veio o sonhador, vamos matar ele, vamos matar ele. Ei, irmã Neuza, tanta gente querendo matar o nosso sonho, tanta gente querendo matar o projeto de Deus, a obra de Deus na nossa vida. Aleluia, nunca vai faltar pessoas assim. E a Bíblia diz no versículo 20, e eles disseram, clamaram ali: vamos matar ele, vamos jogar ele naquela cisterna. Aleluia, mas Deus estava vendo. Fala para o irmão aí: Deus estava vendo. Fala aí, irmão: Deus estava vendo. Deus estava vendo. Aleluia. Enquanto eles diziam que ia matar José, vamos
destruir ele. Vamos matar ele, jogar ele naquela cisterna e vamos ver o que vai dar no sonho dele. Vamos ver se o sonho dele vai tornar realidade. Nós vamos matá-lo e vamos ver se o sonho dele vai se cumprir. Mas Deus estava vendo cada palavra que aqueles homens disseram. E Deus estava lá no céu olhando para José, dizendo: vai cumprir. Vai cumprir, ele ainda vai salvar vocês. Vai cumprir, vocês vão ser envergonhados. Vai cumprir, vocês ainda vão precisar dele. Aleluia. E a Bíblia diz que Rubens diz: não mata o menino. E de repente chega uma caravana de ismaelita e eles pegam José e levam para o Egito. Vende para o Egito. José vai para o Egito, para na casa de Potifar. E ali José passa por mais uma provação. Repete comigo: mais uma provação. Aleluia. Primeira provação, José foi parar na cisterna. Segunda provação, José foi tentado pela mulher de Potifar. Queria fazer José cair, queria fazer José pecar. Mas o homem que o seu alvo é o céu, que acredita nas promessas de Deus na sua vida, não dá ouvido para a pomba gira. Aleluia, ele sabe o que ele quer. E a Bíblia diz que José escapa daquela mulher. Em Gênesis capítulo 39, versículo 20 também, a Bíblia diz que José vai parar na prisão. Estou resumindo. José mais uma vez vai parar na prisão. Repete comigo: terceira provação. José foi parar na prisão. Eita Jesus. Mais uma provação. Mas Deus estava com José. Deus estava olhando para José. Está José ali naquele calabouço, sem merecer, inocente, preso. Aleluia, mas Deus começa a honrar José também naquele lugar. Aleluia. E ali José revela o sonho daqueles dois homens, daqueles copeiros. Mas aqueles homens também esqueceram de José. José pediu para que quando ele estivesse perante o rei, que ele se lembrasse deles. Mas eles esqueceram. Repete comigo: quarta provação de José. Esqueceram dele. Esqueceram de José, mas Deus estava lembrando. Deus não esqueceu das promessas que ele fez para José. Deus não esqueceu dos sonhos que ele mostrou, que ele revelou para José. E a Bíblia diz no versículo 41, no capítulo 41 de Gênesis, versículo 40, a Bíblia diz que aquele, o rei pega José e faz José, nomea José como governador de todo o Egito. Chegou a honra de José. Passou por provação, passou por tribulação, foi jogado na cisterna, foi parar na prisão, foi tentado, foi esquecido, mas José venceu, porque Deus estava com José. E assim é você vai vencer, porque Deus está com você. Você vai vencer, Juscelio, você vai vencer, Landa, porque Deus está com vocês. Deus vai honrar vocês, aleluia, porque provações veio, mas foi para, aleluia, moldar vocês, foi para que vocês tornassem melhor, mais experiente, aleluia, porque nós que temos o chamado, temos de passar por experiência da nossa trajetória, mas é para o bem da obra de Deus, é para no futuro nós poder tirar pessoas da lama, nós poder aconselhar pessoas. É por isso que Deus permite nós passar por provações, para lá na frente nós poder ajudar pessoas. É para lá na frente nós não condenar aquele que está caído, nós não apontar aquele que está caído, porque Deus é poderoso para restaurar. E para concluir a palavra, tem uma palavra que Deus disse para Daniel que me chama a atenção. Daniel capítulo 12 versículo 13, ele disse para Daniel: e tu, porém, Daniel, vai até o fim, pois descansarás, e no fim dos dias te levantarás
para receber a tua herança. Ei, não pare, irmãos, não desanime, não pare, continua, Juscelio, continua pregando a palavra de Deus, continua orando e servindo o Senhor, continua adorando a Deus, não pare, tem herança de Deus para vocês. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: mas como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Tem promessa de Deus para a tua vida. Não desista, não pare, não desanime, não olhe para trás, porque aqueles que olharam para trás como a mulher de Ló virou estátua de sal. Não olhe para trás, faça como o apóstolo Paulo diz: prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, porque Jerusalém é logo ali, a nova Canaã é logo ali, e um dia nós estaremos livres das provações, livres das aflições, nós ao lado de Deus, dizendo: valeu a pena esperar, como foi o louvor aqui nessa noite, valeu a pena consagrar, valeu a pena te servir, Senhor, passar por tribulação naquela terra, para hoje eu estar do teu lado, para hoje eu te adorar para todo sempre. Você pode aplaudir Jesus, você pode adorar Ele, tem promessa de Deus na tua vida. Quero agradecer essa oportunidade. Deus abençoe o pastor Juscelio, Deus abençoe Nando, Deus abençoe toda essa igreja em nome de Jesus. Muito obrigado.